Boa tarde, tudo bem, gente? Voltei hoje aqui para fazer mais uma leitura depois de muito tempo, né? Agora são meio-dia e 39 do dia 12 de março de 2026. Meu nome é André e vou fazer uma leitura. Eu ia fazer um tipo de leitura que se chama Visão de Profecia, mas eu vou fazer talvez na próxima. Agora eu vou fazer uma leitura normal mesmo. E eu não sei por que eu estava aqui, a cigana me falou, eu ouvi a palavra conflito, então acho que tem a ver com isso aqui. Não sei que tipo de conflito é. Eu ouvi conflito emocional. Então alguém pode estar a árvore, o cavalheiro, a cruz e a mulher. Alguém pode estar saindo disso, né? Os peixes, ó, os livros. Pode ter a ver com alguma questão, ó. Eu falei alguém saindo, a morte, ó. O ataúde. E tem alguma questão financeira no meio, eu sinto. Então, provavelmente, e eu tô na força dos ciganos, os ciganos trabalham muito essa energia, né? Da prosperidade, enfim. Amor e prosperidade, né? Então tem essa questão emocional também. Olha, eu falei emocional, o anel e o coração. Olha, coração. É sobre isso aqui, tá? Eu acho que alguém pode estar em conflito entre alguma situação financeira e alguma outra questão que tem a ver com o emocional. Alguma questão emocional, entende? Alguém está dividido, eu acho, no meio disso. Salve o povo cigano, salve Santa Sara Kali. Qual é a mensagem aqui, por favor? O caixão. Aqui tem realmente alguma coisa assim encerrando e eu sinto também que tem alguma coisa de tipo uma revelação, sabe? Salve a sua força, a foice, as nuvens. Ó, tá vendo? Essa ideia de conflito, de confusão, a foice. A foice fala de colheita, a carta de Oxóssi, né? Oxóssi tem essa ideia da prosperidade, da fartura, as flores, a casa e a lua. Olha, tem uma questão emocional forte mesmo aqui de confusão. E eu sinto uma pessoa voltando atrás. Por que voltando atrás? Porque aqui, ó, tinha a carta 8, né, que é o ataúde, o caixão. E aqui a gente tem a foice, que é o 10. É porque eu reembaralhei, senão ela continuaria no fundo. Tem o 10, 9 e no fundo tinha um 8, entende? A lua. Tem uma situação aqui prestes a se resolver, entende? Prestes a se resolver. Essa carta fala muito também de questões financeiras, né? Ó, a cegonha fala de mudanças, a árvore, a carta de Oxóssi, fala de prosperidade, os caminhos, entende? Eu sinto aqui a espiritualidade auxiliando essa pessoa. Ó, a formiga de fogo, falei de conflito, voou aqui na minha mão. Tem realmente aqui uma situação que envolve outras pessoas, envolve uma questão financeira, e eu sinto que tem uma questão espiritual aqui, talvez uma entidade feminina. Pode ser uma cigana, pode ser uma, não sei, alguma entidade feminina ligada ao povo das matas, não sei. Ou uma pombogira, sei lá, não sei.
Ainda não dá para saber, mas tem uma presença feminina forte aqui e tem essa questão de indecisão, entende? Não saber o que fazer de uma forma prática, direta. Mas a espiritualidade está aqui intuindo essa pessoa a tomar uma decisão, eu ouvi coerente, para resolver algum tipo de conflito, impedimento financeiro. Ó, financeiro, os peixes, o anel e os livros, o cão, a criança e o chicote. A montanha. Eu tô achando curioso porque ontem eu fiz uma leitura, né, que falava dessa ideia da montanha, tinha a montanha e os trevos. E lá falava, porque a montanha fala de grandes dificuldades, grandes problemas, e o trevo fala de pequenos problemas. Então pode ser uma continuação daquela leitura que é eu acho que é a redenção. Ó, 6 de paus, entende? Aqui um conflito vai ser vencido com a ajuda de uma força, de uma pessoa, ou uma mulher, ou eu sinto uma força feminina. Tem uma mulher aqui, Cavaleiro de Ouros, a lua de novo, ó, muito forte. Entende? Porque essa pessoa sozinha, ela não está conseguindo decidir algo e tem a ver, e essa decisão envolve uma escolha entre algo emocional e algo financeiro, entende? Pode ser alguém que essa pessoa quer se conectar, porque é isso que falava na leitura anterior, ou qualquer outro tipo de situação emocional, entende? De relação, né? Pode ser trabalho, tem uma coisa de trabalho aqui forte também, como eu falei, financeiro, entende? Parece que, porque lá falava de pagar um preço, então aqui o julgamento, ó, tá vendo? Essa pessoa não quer ser julgada por algo. E isso é o que está impedindo ela de conseguir tomar uma decisão. Os amantes, tomar uma decisão. Os amantes falam de escolhas, de. Isso aí. Os enamorados e a rainha de paus. Entende? Só que aqui é o que eu falei, ó. Tem uma entidade feminina ajudando. O Seis de Ouros fala de ajuda. Tem uma entidade feminina ajudando e vai resolver. Aqui tem uma surpresa, entende? E eu sinto que talvez não é nem. Eu sinceramente, eu tô sentindo que isso aqui vai ser meio ser resolvido naturalmente, tá? Eu sinceramente até acho que vai ser bem rápido. Aqui. É bem rápido, gente, essa leitura. É só um recado, acredito eu. Uma pessoa aqui que precisa tomar uma decisão, que não tem caminho para tomar uma decisão, a espiritualidade vai transformar um grande problema em um problema muito menor. A rainha de paus. Olha, cortei de novo no mesmo lugar, ó, tá vendo? Tá. Essa pessoa aqui, por que que ela tá confusa? Que conflito é esse? Que confusão é essa? Qual é o motivo dessa confusão, desse conflito? 9 de paus, vou aceitar assim. 9 de paus é o tempo, a espera. Essa pessoa já tentou várias coisas, já pensou em várias coisas e não conseguiu resolver. O Ás de Paus. Ó, o Sol, mas aqui é o que eu tô falando. A Lua fala daquilo que a gente muitas vezes não consegue ver. E aqui tem o Sol, entende? O 8 de Paus que fala de notícias, fala de movimentação, e o Ás de Paus que é a espiritualidade. Para mim, o Ás de Paus fala é a mão da espiritualidade, a mão de Deus. O diabo, ui, eu acho que aqui é só uma mensagem para tranquilizar. Então essa pessoa está aqui. Clarifica a foice para mim. Eles estão falando que essa pessoa ela acha que ela não vai conseguir algo, só que vai. Por isso que tem essa ideia da surpresa, sabe? Eu sinto que alguma coisa vai chegar
Ó, quatro de paus, essa ideia do descanso, entende? Aqui a espiritualidade quer tranquilizar essa pessoa, de que essa colheita vai chegar. Tem um corte aqui de uma energia de confusão, de atrapalho. 10 de copas, meio que inverteu, né? Olha, 10, 10. A carta da família invertida. O 10 de copas invertido, tá vendo? Rei de espadas com 10 de paus. Mais uma vez a carta 10. O número 10 está forte aqui. 9 de espadas. A lua. 5 de ouros, aquilo que eu falei do problema financeiro. 8 de espadas. Quando eu estava aqui embaralhando antes, me veio uma coisa de uma pessoa com muito ódio. Só que ela não aparecia, entende? Que é essa ideia da lua. Eu acho que é essa energia aqui, ó, que está na lua. Essa confusão não é provocada por essa pessoa que eu estou falando que vai conquistar. É provocada por outra. E essa outra tá aqui, ó, 9 de espadas, 8 de espadas, 10 de paus e 10 de copas invertido. O tiro saiu pela culatra, eles falaram aqui. Por que que aqui existe uma pessoa muito preocupada? Eu ouvi fugir. Essa pessoa parece que ela vai sumir. Tem alguém que colocou um empecilho no caminho dessa pessoa aqui que está com problemas, entende? Não foi algo causado por ela. Aqui é um peso, ó. É sobrecarga. Só que tem uma energia aqui, eu falei de corte, né? Tá vendo? Essa pessoa vai sair do 10 de espadas, tem uma espécie de purificação, tem alguma coisa sentimental que está sendo limpa. E os caboclos trabalham muito nessa energia, né, que eu falei, essa energia de cura, né? Tem uma limpeza emocional e isso vai fazer com que essa pessoa que precise tomar uma decisão, o rei de espadas é a decisão, tá vendo? Essa pessoa vai tomar a decisão ou alguém vai tomar uma decisão que essa pessoa precisa que seja tomada para resolver um problema, algo que já chegou no limite. 10 de espadas, olha, chegou no limite, 10 mais um 10, 10, 10, 10. Tem 4 10. Tem o 10 da foice, tem o 10 de copas invertido, tem o 10 de paus, o 10 de espadas. Alguma coisa muito ruim aqui vai vir à tona. Ó, alguma coisa, uma situação muito problemática que deixou você, essa pessoa, sei lá, em uma situação de sobrepeso. O 5 de ouros que estava aqui com 10 de copas invertido é abandono, né? É aquela pessoa que é excluída. Aqui tem um sonho que renasce. E tem a ver com a revelação sobre uma outra situação, entende? Não está diretamente ligado a isso aqui. É algo que já passou muito tempo, muito, muito tempo, muito, muito tempo. Só que vai chegar uma boa notícia. Ó, 10 de ouros, mais um 10. Olha que coisa incrível. Cavaleiro de ouros, as coisas vão voltar para o caminho. A lua, a força, as de copas, o louco. Gente, aqui é isso, assim, não tem muito o que fazer, tá? Não tem muito o que falar. Aqui é para tranquilizar uma pessoa que está numa situação de cansaço, de muitas tentativas, de indecisão, de não saber o que fazer. E tem alguém conectado. Eu sinto que tem mais de duas pessoas aqui. Tem uma pessoa prejudicada
Tem uma pessoa que precisa tomar uma decisão e tem a ver com voltar atrás em algo que ela fez. Tem uma outra pessoa. A segunda pessoa é essa. E a terceira pessoa aqui é essa que também fez algo muito errado. Só que essa outra não tem. Eu não sei, eu tô vendo aqui que ela não vai escapar. O julgamento. Para finalizar aqui, é isso, eu vou postar só isso. Porque isso aqui não vale nem a pena falar. Dois de ouros e valete de copas. Valete de ouros, rei de paus. Eu sinto que essa aqui é a segunda pessoa, tem até o número 2, né? Essa segunda pessoa que eu falei que tá entre uma coisa e outra, financeira. Eu sinto, sabe o que? Que de verdade, eu sinto que tem uma pessoa envolvida nessa situação que ela precisa falar algo, revelar algo, só que ela vai ter uma perda financeira nisso. Seja uma perda efetiva, por exemplo, eu prejudiquei alguém, se eu falar que eu prejudiquei, eu tenho que pagar uma indenização, eu vou ter que responder judicialmente, eu vou ser preso. Então, apesar de ter uma boa intenção, essa pessoa está nesse conflito meio talvez, de egoísmo, né? Tem uma coisa de egoísmo aqui. Só que eu sinto que ela vai fazer, porque ou vai acontecer algo com ela, entende? Mas eu sinto que vai acontecer algo com alguém próximo, tem alguém próximo a essa pessoa que vai se lascar. Nove de copas. E eles estão falando aqui que essa outra, ela tem uma certa consciência. Ela sabe o que ela fez. Aqui ela quer pedir desculpa, entende? Ó, o pajem de copas. Só que aqui tem o pajem de ouros. O pajem de ouros, pra mim, tem essa coisa, e o cavaleiro de ouros tem uma coisa de certeza, né? Alguém quer ter certeza antes de fazer um movimento. Antes de fazer um movimento, três de paus. O três de paus para mim é essa a ideia. O dois de paus para mim é alguém fala de planejamento, fala, mas é a pessoa ela tá no local seguro, entende? E aqui ela tá indo pro deserto. Cinco de paus. Aqui tem notícias rolando, tem notícias deixando essas pessoas bem preocupadas. E uma pessoa específica aqui, ouvindo essas notícias, quer retroceder em algo que ela fez que tem a ver com engano, alguma coisa que ela não falou, entende? Tem alguma coisa aqui que não foi clara. Rei de ouros, a lua, ó, eu tô falando que não foi clara. O que não está claro aqui, como essa pessoa virou esse rei de ouros, eu acho que é isso. É realmente uma questão financeira. Ela teve um ganho, entende? Uma situação que estava. Eu tô ouvindo isso. Alguma coisa que estava parada, que essa pessoa estava emperrada na vida, ela recebeu algum auxílio, entende? Não muito convencional. E isso compromete ela em relação a essa outra situação aqui. Eu vi, deix... eu vi deixado para trás. Parece que essa pessoa ela perderia uma fonte de renda, sabe assim? A lua, a força, as de paus, temperança. Tem alguém aqui que vai voltar atrás, vai pedir desculpa, vai tomar uma iniciativa. A espiritualidade vai dar um empurrãozinho nessa pessoa aqui e parece que é mostrando para ela, eu vi exemplo, entende? Essa pessoa ela está metida em alguma situação que envolve outras pessoas, só que
Essa aqui, ó, essa que precisa tomar a decisão, ela tá metida em uma história que envolve outras pessoas. E aí, ou aconteceu já algo, ou vai acontecer algo entre esse grupo de pessoas aqui, que ela vai ver, bom, é isso aí que vai acontecer comigo também. E é algo muito sério, porque aqui tem o 10 de espadas com 9 de espadas, ó. E tem o sol, sacou? Aqui tem algo muito sinistro que vai vir à tona ou vai vir à tona. Aqui tem a lua, aqui tem o sol, nessa energia aqui. E tem a lua de novo. A cigana está falando aqui que o que que acontece? Parece assim que essa pessoa ela saiu de algum tipo de contexto para ficar em outro. E aí agora essa pessoa olha para o contexto que ela está ou para as pessoas que estão em volta dela e ela tem uma visão. E essa outra pessoa ela olha, entende? Tem essa questão, ela está falando que é uma questão de exemplo, entende? De você olhar o grupo que você tá, assim, sabe? E aí, porque dizem que nós somos o reflexo das 5 pessoas mais próximas a nós, né? Então, quando você começa a analisar quem está perto de você e o que é a vida dessas pessoas, se você parar para olhar a sua, você vai ver que está ligado, entende? Que existe uma relação entre isso. E eu sinto que essa pessoa percebeu isso e tem uma coisa de influência, entende? Assim, não é que pegaram essa pessoa e obrigaram ela a fazer algo, mas ela está entendendo que o meio em que ela está exerce uma influência sobre ela. Exerceu uma influência dela agir de uma forma, eu ouvi, baixa. Só que aqui é muito positivo, porque tem o rei de espadas e o rei de ouros. Entende? Eu estou vendo alguém tomando uma certa consciência, tendo uma visão madura sobre essa questão das relações, tá vendo? Essa pessoa, ela vai desfazer algum laço que se não é familiar, é como se fosse da família. Aqui tem um grupo que ela vai se afastar porque ela está entendendo o contexto mental, entende? Tem uma coisa de limitação, de uma mente muito limitada. Coisas que causam arrependimento, sabe? Ou estão causando arrependimento por essa pessoa ter sido influenciada, ou por talvez não é que ela tem que tomar uma decisão agora, talvez essa decisão já era para ter sido tomada lá atrás, e ela não tomou por influência desse grupo, de uma pessoa. Ás de espadas, tá vendo? Essa pessoa está tendo clareza. Ás de ouros, ó, tá vendo? Gente, para mim o Ás de espadas e o Ás de ouros, ele aqui é o ar, né? Aqui é a matéria. Então é como se fosse algo que você não pode tocar vindo para a realidade, entende? O Ás de espadas para mim também fala um pouco às vezes de decisão, né? Muitas vezes para você quebrar um problema, que é o caso aqui, você precisa. Eu até falei hoje com uma moça, né? Se nada, quando você muda, tudo muda, né? Se você não mudar, nada muda. Não tem isso. E essa pessoa está entendendo isso, que ela precisa mudar alguma questão e tem a ver com a forma como ela tem relação com o dinheiro e com essa questão emocional. Até me veio uma coisa aqui, mas eu não vou falar não, mas quem quiser entender, né, essa questão entre dinheiro e afetivo, compreende? Algo que liga essas duas coisas, compreende? Então pode ter um drama em relação a isso. Tem uma coisa de mudar os valores, sabe? Alguém está amadurecendo aqui em relação
a valores e eu sinto que essa pessoa está olhando coisas lá do passado de duas formas, vendo aqui aquelas pessoas que ela convivia, sei lá, tinha alguma parceria, sabe? Pessoas da família que eram referência para ela estão deixando de ser. E uma outra pessoa ou um outro grupo de pessoas está agora virando uma referência positiva para ela. Essa outra pessoa, referência aqui, ou esse grupo, me fala o que que é isso que eu estou sentindo aqui. Três de paus, tá vendo? Três de paus é uma mudança de perspectiva, é aquilo que eu falei. Três de ouros, olha, três, três, três. Três de espadas, três de ouros, tá vendo? E três de paus. É a ideia de eu prefiro sair sozinho. Aqui, ó, o três de ouros com três de espadas, para mim pode falar realmente isso que tá vindo, tá confirmando, que é pessoas unidas para, enfim, promover algum tipo de dor, de traição, sabe? Fazer algo que machuca as outras pessoas, que engana. Eu falei de emocional, tá vendo? Tem três facas nesse coração aqui, ó. Essa pessoa pode ter feito a mesma coisa com três pessoas diferentes, entende? Ela pode estar olhando, como eu disse, para trás agora e falar, pô, não é a primeira vez que eu agi assim. Ou aqui é essa ideia, talvez alguma coisa ela vai perceber que ela também foi traída dentro desse grupo, entende? Que essas pessoas também trazem dor para ela. Fazem mal para os outros juntos? Fazem, entende? Mas isso volta para elas. Isso retorna para elas, sabe? O três de paus para mim fala de é isso que eu tô falando. O três de paus para mim ele fala de alguém que assim, não importa o que eu tenho aqui, entende? Assim, não importa. Se eu tiver que ir para o deserto eu vou, mas eu não quero mais ficar aqui. Eu vou tomar uma atitude. Eu ouvi que é ir atrás de alguém. Ir atrás de alguém para quê? As de ouros, olha, roda da fortuna. 10 de ouros. Ó, a energia mudando, tá vendo? Oito de paus. O sol. É a energia que está mudando, entendeu? Aqui não é só o Sol, a Lua, duas vezes, entende? Aqui tem uma questão talvez astrológica, espiritual, algum encerramento kármico. Tem a energia do eclipse também, né? O eclipse, o Sol e a Lua, para mim, é o eclipse, sempre. Então, os eclipses são portais de encerramento kármico. Então, aqui pode, um ciclo kármico estar se finalizando. E o 10 está forte, então pode ser desde 2010, pode ser um ciclo de 10 anos, que aqui é longo, não é algo, entende? Aqui é algo repetitivo e é um padrão familiar, compreende? Aqui tem um padrão familiar. Pode ser família de sangue ou não, mas aqui são pessoas que se consideram familiares ou muito amigos, entende? Essa pessoa vem trazendo algo. Imperatriz, ó, aqui ela vai reconhecer alguém, a imperatriz. Ó. Essa pessoa vai reconhecer uma outra. Pode ser uma mulher reconhecendo um homem, pode ser um homem reconhecendo a mulher, ou pode estar falando no sentido da imperatriz, dessa questão do valor, assim, né? Da valorização mesmo. Ó, o eremita, o dois de espadas, o três de espadas, a justiça. Ui, voltou o ás de espadas, eu vi aqui. O ás de espadas e o rei de copas tem essa questão afetiva mesmo. Alguém aqui vai assumir um sentimento. As consequências de uma decisão em fazer o que ela quer fazer, em estar com quem ela quer estar, enfim. E tem uma coisa meio de surpresa, assim, eu sinto essa pessoa até chegando com algum tipo de agrado. Pode ser flores mesmo, seis de paus, tá vendo? Reconhecimento. Aqui é reconhecimento.
Se não é uma pessoa física fazendo isso para alguém, é a espiritualidade. Seja de paus com a imperatriz, aqui é uma pessoa que vai ser muito reconhecida, muito, muito. Se não é algo afetivo, se é um trabalho, vai ser muito reconhecido o trabalho dessa pessoa, ou já está sendo. Talvez não, como tem a lua, né? Talvez essa pessoa não saiba disso. Ou uma pessoa, entende? Pode não ser uma comunidade, um grupo, entende? Muitas pessoas reconhecendo um trabalho aqui, alguma dedicação eu vi. Tem uma pessoa que é muito dedicada a alguma situação. E tem pelo menos uma pessoa que reconhece isso, que sabe que o trabalho, isso que essa pessoa faz, o diabo. Eu falei uma coisa egóica, né? Aqui tem muito desejo também. Ó, muito. Eu acho que na verdade, eu acho que é isso que vai mover essa pessoa. Clarifica pra mim. Ó, a Imperatriz quase caiu aqui, ó. Vou, vou em cima do dois de ouros, ó. Vamos ver. Seis de paus, tá vendo? Aqui é realmente o reconhecimento. É alguém pagando o preço mesmo. Alguém vai tomar uma decisão aqui corajosa de dane-se. Alguém vai sair de cima do muro. E por incrível que pareça, sabe o que eu vejo aqui? Por mais que essa pessoa aqui que vai reconhecer algo em relação a uma outra, pode ser um erro. De uma certa forma, ela vai ser reconhecida também. Seis de paus. Porque veio em cima dessa pessoa do dois de ouros, entende? Nove de ouros, ó. O carro, gente, tudo que eu tô falando. A Imperatriz, Pajem de Copas e Pajem de Ouros. Aqui realmente essa pessoa vai vir com tudo muito rápido. Muito rápido e assim, a hora que essa pessoa que precisa tomar uma decisão, ela tomar, ela não vai parar, ela não vai voltar atrás, entende? Ela vai voltar atrás aqui para pensar. Tem alguém que voltou atrás e essa pessoa pode estar isolada, pode estar calada, pode estar em silêncio, entende? Tem uma energia aqui de alguém que não está se comunicando. Não existe comunicação, mas isso vai acontecer. Essa pessoa que era muito fria, ela volta agora. Aqui. Gente, tem quase um imperador aqui, ó. Tem o rei de copas, o rei de espadas e o rei de ouros. Só falta o rei de paus, que é essa questão do desejo, entende? Então, eu sinto que aqui alguma questão que poderia ser muito carnal, talvez, inicialmente, se tornou uma questão de admiração, entende? De respeito, de, enfim, uma questão mais altruísta, sabe? Tanto que aqui tem o Ás de Paus, ó. É como se aquela pessoa que era o rei de paus agora está vindo para o Ás de Paus. Ela vai conceder a si mesmo uma oportunidade de viver uma outra experiência nesse naipe aqui, ou em relação à espiritualidade, que eu sinto também. Ela vai se abrir para uma nova visão da espiritualidade e isso também tem a ver com a sexualidade dela. A espiritualidade está guiando essa pessoa. Tem energia muito forte aqui de caboclo e gente, sendo muito honesto, eu nunca soube assim, de cabocla, eu só conheço Jurema. Ah, não, mas tem cabocla sim, tem sim. Pode ser uma cabocla, né? É porque nos terreiros, né, eu nunca vi, eu só vejo cabocla Jurema, 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 mas caboclas no terreiro eu nunca vi. Então tá, para finalizar aqui, o que que essa pessoa pode esperar para os próximos dias? O que que se pode esperar dessa pessoa que precisa tomar a decisão? O que se pode esperar dessa pessoa?
Oito de paus, movimentação, é o que eu tô falando. Aqui já está acontecendo, entende? Só que isso está oculto. Isso está acontecendo internamente. Tem uma energia realmente espiritual trabalhando as emoções dessa pessoa que precisa tomar uma decisão para que ela tome e ela vá fazer o que ela vai fazer. Ela está sendo guiada a fazer. Ó, Valete de Espadas para mim fala da intuição. O Valete de Espadas, ele é o investigador. E tem notícia aqui mesmo, tá? Tem conversa rolando. Aqui fala de é o fofoqueiro. Ó, Sete de Espadas, quatro de paus. Talvez o que essa pessoa está ocultando é justamente para não gerar fofoca. Ela pode estar se sentindo, pode ter alguém vigiando essa pessoa. Lembra que eu falei que tem outras pessoas? Então esse pode ser o preço. Ela precisa ir contra. O que que é isso aqui que esse preço? Que preço é esse? O que que ela precisa enfrentar? Rei de paus e nove de paus. O mundo. Sete de copas. O dependurado com o mundo, que é essa mudança. Olha só que coisa, né? Aqui tem o 21 e o 12. É o que eu falo dessa ideia da inversão, né? O 12 é o 21 ao contrário. E o 21 é o 12 ao contrário. Então, quando vem junto assim, para mim fala de uma situação espelhada, entende? Tem uma coisa de espelhamento. O Cavaleiro de Espadas, eu falei que precisa enfrentar alguma coisa, pagar o preço. Aquela precisa enfrentar muita coisa. Não é, não é pouca coisa. Aqui é alguém que precisa de muita autoconfiança e poder pessoal, entende? Ela precisa crer nela. Nove de paus, entende? Aqui é alguém que precisa parar de esperar. Olha que coisa, gente, que eu falei. Aqui tem um 9, que é a carta que eu estava aqui que eu falei dessa pessoa. E aqui tem o 8 de novo, dando essa ideia, entende? Ela vai ter que desfazer uma fofoca que ela fez, uma mentira que ela contou, ou alguma questão nesse sentido que ela está metida no meio que envolve outras pessoas. O mundo, gente, é muita gente, entende? O mundo é algo que isso que essa pessoa precisa fazer, qual é o problema? Essa pessoa é o rei de paus, é isso, entende? É o que eu falei. O rei de paus não estava ali, lembra que eu falei que é o que vai acontecer dela retroceder nessa ideia do rei de paus para o para o ás de paus. O ás de paus é o início, é um novo início, entendeu? Então aqui, o que que essa pessoa precisa, qual é o preço que ela precisa pagar? Ela primeiro precisa fazer algum tipo, ela precisa abdicar de algo. O enforcado fala de sacrifício. Então ela precisa sacrificar algo que inclui fechar um grande ciclo. É um aprendizado que essa pessoa está evitando ter, porque ela sabe que a partir do momento que ela abrir a boca dela, as pessoas vão ver ela de uma outra forma, entende? E ela precisa de muito poder pessoal para aguentar isso. Então ela não tá, ela tá se mantendo visivelmente como um rei de paus, mas internamente ela tá no nove de paus, ela tá cansada, entende? E aí o que que ela vai fazer? Ela vai sair dessa postura e vai começar, ó, oito de paus. Ah, não é porque eu botei aqui, tá? Quatro de paus. Tô falando, essa pessoa vai fazer o que ela quer, o que ela considera hoje, eu ouvi simplicidade. Quatro de paus. Lembra que eu falei essa ideia do três de paus? O dois de paus é alguém num castelo, sacou? De frente pra praia, com visão do mar. O três de paus é alguém sozinho no meio do nada, entendeu? Então tem essa ideia assim da simplicidade. Essa pessoa está entendendo que é melhor e nada disso vale a pena, entende? É o que eu falei do ego. Essa pessoa está entendendo que
Gente, eu tava aqui gravando e a bateria acabou. Tudo que acontece tem a ver, né? Eu não me lembro, sabe? O que eu tava falando. Ah, tá. Essa ideia da simplicidade. Então, como eu disse, por mais que essa pessoa vai ter uma perda, por exemplo, se ela vai precisar romper com uma família, beleza. Ela vai chegar num ponto disso que eu falei. É melhor eu estar sozinho do que estar aqui. Se é, eu vou mudar, eu vou perder meu emprego, é melhor eu ir para um lugar mais simples, para uma casa, ou para um aluguel mais barato, para uma kitnet, dividir apartamento, do que ficar aqui, entendeu? É melhor eu viver muito pouco, do que continuar vivendo no meio dessas pessoas, dessa situação, ou enfim, essa pessoa pode ser sozinha, entende? Pode ser que essa pessoa não necessariamente está sob a influência direta de alguém, mas é o que eu estou falando do grupo, entende? Essa questão de grupo. Pode ser que ela mora sozinha, entende? Mas de alguma forma, é, ao longo da vida dela, essas referências fizeram ela construir uma personalidade que, assim, a única energia que não veio aqui foi o Rei de Paus, que é essa mudança que eu sinto que está acontecendo, entende? Que é essa mudança que está acontecendo agora, dessas outras energias estarem aflorando nessa pessoa. Por quê? Porque ou tem uma influência espiritual ou tem uma ideia de exemplo. Eu ouvi exemplo no meu ouvido. Ó, a generosidade, tá vendo? No fundo do deck. Vamos ver o que tem aqui, gente. Eu ia fazer isso e acabei esquecendo, no fundo. O ovo negro. O ovo negro é o chakra da laringe. É a expressão do seu verdadeiro eu. Tá vendo como é forte? É a expressão do seu verdadeiro eu. Então, como tem a generosidade aqui, eu tô captando assim uma coisa de, sabe essa ideia de que você ser bom é ruim? Que ser bom e ser trouxa é a mesma coisa? Eu sempre falo, né? As pessoas confundem agressividade com coragem. As pessoas confundem bondade com burrice, né? Generosidade com tolice. Existe essa ideia distorcida, né? Então, muitas pessoas acreditam que para você mostrar que você tem algum. Eu estava falando isso ontem. Para você mostrar que você tem autoconfiança, que você é o cara e não sei o quê, você tem que atacar as pessoas, que você tem que agredir o outro. Entende? A demonstração de força, não tem? Essa coisa do homem das cavernas, assim, né? O arquétipo do homem de 1800 e bolinha, que andava com espada na mão, entende? Assim, batendo nas mulheres, que tinha um monte de esposa, que tinha um monte de filho. É essa coisa aqui. E agora a espiritualidade, a evolução. Gente, não tem como, é isso aqui. A evolução. A espiritualidade está trabalhando nessa pessoa, em você, sei lá, em quem que é, para que ela consiga se desprender, ter essa visão mais elevada. E eles estão falando aqui que é por quê? Porque o tempo está passando, entendeu? Então, pelo que eu estou vendo, o que eles estão falando aqui, gente, na verdade, está vindo aqui, ó, direto. Eles estão falando que essa pessoa, na idade que ela está atrasada, entendeu? Essa pessoa está atrasada para a mentalidade que ela já deveria ter. Pode ser atrasada no sentido de idade, porque a gente sabe, né, que tem pessoas que têm 80 anos e são crianças, infantis. E às vezes tem uma pessoa de 20 que é super madura. Eu, modéstia à parte, gente, falando, quem me conhece sabe que, apesar de eu ter esse jeito externo, né, boboca, assim, meio besta, meio bobo, eu sempre fui muito responsável, eu sempre fui muito maduro, entende? A minha juventude, eu não perdi ela com coisas fúteis. Eu deixei para fazer isso depois dos 30, quando eu já tinha a minha profissão, sabe? Já era independente. Aí eu tive envolvimento de balada, enfim, N coisas que eu não vou comentar aqui agora, mas deve dar para entender. Antes disso, não. Eu estudei, trabalhei, namorei, foi isso. Depois eu enlouqueci, entendeu? Enlouqueci, entre aspas. Depois eu fui desbravar, enfim, as outras coisas. E eu sinto que pode ser isso que essa pessoa está vendo em uma outra, entendeu? Tipo assim, pode ser alguém que tenha mais ou menos a mesma idade que ela, ou não tem, pode ter uma diferença, mas ela fala, pô, essa pessoa tem a mesma, eu tenho, sei lá,
20 anos, essa pessoa tem 20, mas essa pessoa está em outro. Às vezes tem a mesma situação financeira, entende? E eu sinto que o que está mudando essa pessoa é esses conceitos, entende? O que que é ser uma pessoa próspera? O que que é ser bom? O que que é ser ruim? O que que é ser forte? O que que é ser inteligente? Entende? Porque foram conceitos distorcidos que ela absorveu, como isso que eu estou falando, entende? Se você demonstrar, é a carta do ovo negro, entende? Essa pessoa tem algo por dentro, mas ela externaliza outra, que é essa lua aqui. E ela se meteu em alguma coisa, a iniciação. É o que eu estou falando, tem alguma força espiritual que não tinha acesso a essa pessoa que está tendo agora e está promovendo essa mudança. O testemunho, a indecisão de novo, o ressentimento, a tecelã, a aliança, o imperador, o provedor. Essa pessoa está num processo, ela e vai iniciar um processo de evolução, de despertar. Essa pessoa está despertando e despertando inclusive do arrependimento. Olha, é isso, mano. É isso aqui. É o que eu falei do emocional, entendeu? O pensamento, mano, é forte, né? Ó, arrepiei aqui, ó. Essa carta aqui é quando não é uma resposta clara, o banimento. A forma de uma pessoa ver a vida, ver uma situação, enxergar ela mesma, está mudando completamente. E isso aqui é a espiritualidade. E eu sinto que a espiritualidade está usando uma situação ou alguém para fazer ela enxergar isso. Para finalizar aqui. Nossa, deu quase uma hora, mano. Eu nem sei por quê. A sacerdotisa, ó. Eu falei uma entidade feminina, a espiritualidade. Aqui essa pessoa vai despertar os dons espirituais. Gente, deu vontade de chorar, não sei por quê. Do nada. Estranho, né? É o que eu tô falando. É isso que vai acontecer com essa pessoa. Ela vai sair dessa postura do rei de paus e do rei de, entende? Dessa coisa do rei de espadas, da frieza, para se tornar o rei de copa, entende? É o arquétipo do imperador. Como eu falei, o imperador ele tem os quatro reis: o rei de ouros, o rei de espadas, o rei de paus e o rei de copas. Então eu sinto que essa pessoa pode ter o arquétipo do imperador, uma presença muito forte, entendeu? Alguém com um temperamento muito forte, alguém muito autônomo, entende? Assim, uma pessoa que faz e acontece. Só que no lado meio complicado do imperador, que é essa questão do rei de paus com o rei de espadas. Então é uma pessoa birrenta, egocêntrica, teimosa, entende? Que é tudo muito frio, entende? Assim, muito pau, pau, pedra, pedra, assim, sim, não, não. E aqui o que está acontecendo? Está mudando dentro dela para ela ir para o arquétipo luminoso do imperador, que é o altruísmo, é a liderança, entende? Essa pessoa vai, não o imperador exatamente, entende? Mas essa questão do imperador da maturidade, eu quero dizer. Então ela vai se tornar alguém amoroso e generoso. Tudo que tem dentro dela que ela não conseguia botar para fora, externar, entendeu? O verdadeiro eu dessa pessoa. Essa pessoa ela é algo por dentro que é muito bonito, entende? Só que ela não externa, ela externa o pior, o assessoramento. Ela está recebendo ajuda, o inesperado, a autoridade, a conjectura, o pressentimento. E tem a ver com essa colheita de consequências aqui, tá? Então, para fechar, gente, é o que eu falei. Aqui tem essa ideia de uma pessoa que precisa de um auxílio financeiro, uma situação financeira precisa ser resolvida, vai ser resolvida. Pode ser a mesma pessoa, entendeu? Porque eu sinto três energias aqui. Então, pode ser que essa pessoa ainda está presa nesse compromisso, nessa coisa, nessa forma de pensar, nesse lugar, nesse grupo, nesse trabalho, entende? Porque ela não tem opção. Às vezes não é que ela não quer tomar uma decisão,
Ela não tem como agora fazer isso de uma forma, entende? Ela precisa de um plano. Arte e ciência, ó, a pessoa estudando, tá vendo? A domesticidade, o apostolado, ó. O apostolado fala de uma situação que muitas vezes você não consegue sair, a menos que você mude a sua forma de pensar, entendeu? E é o que eu tô falando. Eu sinceramente, eu acho que essa pessoa não, ela tá com essa questão financeira, mas eu acho que ela não vai esperar, porque eu ouvi que não vai dar tempo. Tem algo para acontecer, essa pessoa sabe, já tá correndo notícia, entende? Algo, ela precisa tomar essa atitude antes que algo aconteça, porque o que existe para ela é essa brecha, entende? Aqui tem uma brecha que ela consegue, uma brecha de tempo muito curta, que ela consegue fazer esse movimento. Depois disso, ela não vai conseguir mais. E é isso que está preocupando ela, entende? Porque quando isso acontecer, essa imagem dela vai ser desfeita, entende? Só que se ela fizer isso antes, como eu falei, vai haver algum tipo de reconhecimento. Nem que seja da espiritualidade, porque o Seis de Paus fala da espiritualidade. Nem que seja um mérito da espiritualidade, que é a Carta do Mundo fala de missão. É uma missão concluída, entende? É um aprendizado concluído. É tipo não um karma, uma lição karmática aprendida, né? Uma lição que é de destino aprender, concluída com muito sucesso, totalmente concluída. Para mim já acabou. O desassossego e a aprendizagem. O eremita. É o que eu falei. O eremita, aqui ó, muitas pessoas, tá vendo? Aqui tem um grupo de pessoas e aqui tem uma pessoa com outra no colo. Me trouxe uma ideia daquelas pessoas que criam confusão, morde e assopra, sabe? Então eu acho que é essa situação que essa pessoa está entendendo que ela vive, é o contexto que ela vive, entende? Ou pessoas fazem isso com ela, ou é essa ideia de assim, sempre algo tem uma coisa boa, mas tem um lado ruim, entendeu? Tipo assim, esse estilo de vida ou esse relacionamento, esse emprego, ele sempre traz essa ideia de pode ser uma coisa realmente errada que essa pessoa faz e que traz não tem paz. Então aqui tem uma falta de paz. E o eremita não é essa pessoa. De novo, é aquela ideia que eu falei. O eremita, ele se isola, ele larga tudo. Se ele tiver que morar, entende? No meio do mato, sozinho, ele vai por quê? Porque ele quer descobrir sobre ele sozinho. O eremita, ele vive as experiências na pele. Então aqui é uma pessoa que pode estar num grupo que eu falei das crenças. Muita crença. Ah, se você fizer isso, vai acontecer isso. Ah, se você ficar com essa pessoa, vai acontecer isso. Se você for trabalhar com tal coisa, não vai dar certo. Entende? Como eu falei que eu já ouvi uma mãe falar uma vez pro filho dela que não vale a pena que era melhor você fazer outros tipos de coisas do que você trabalhar na frente num balcão de loja. Entendeu, gente? Então, inclusive essas mesmas pessoas falaram para mim, sabe, que ninguém enriquece trabalhando. Então tem gente que tem essa mentalidade, né? Só que e a paz, onde fica? Entende? Será que o dinheiro vale a pena? Eu acho que eu sinto que é essa reflexão aqui que essa pessoa está chegando, porque a primeira carta que caiu aqui foi essa carta da paz. Eu falei de conflito e de paz. Então, é sobre isso, gente. Meio confusa, né? Eu acabou a bateria, enfim, depois a gente vai entender aí o que que foi isso. Espero que faça sentido para alguém, gente. E obrigado mais uma vez.